O beijo de língua vai salvar o seu casamento. Exatamente, o beijo de língua, aquele beijão, né? Aquele beijão gostoso mesmo, vai salvar o seu casamento. Então fica aqui que hoje eu vou te ensinar a ser bom de beijo, né? Talvez você seja um casal que beijava muito quando namorava, agora casado, beijaram um pouco, ou o beijo entre vocês nunca encaixou direitinho. Hoje eu vou ensinar vocês como beijar bem. Então fica comigo. Eu sou o Guilherme Gomes, o teu terapeuta matrimonial cristão. Essa aula de hoje ela está inserida naquele grupo de aulas Casamento Quente, onde eu ensino para os casais como ter uma vida sexual aquecida, né? Eu tenho diversas aulas que eu levo os casais que têm dificuldade de transar a como começarem a ter vida sexual, né? Aquelas pessoas que às vezes têm feridas emocionais, essas questões. Mas depois que o casal já está disposto a transar, quando ele já curou coisas do passado, quando já trabalhou suas feridas emocionais, eles ainda precisam aprender a transar bem, a fazer um sexo gostoso, a fazer um sexo quente. Então, eu estou agora com esse conjunto de aulas, né? Casamento quente, casamento aquecido, para poder ensinar os casais a fazer sexo gostoso. Então, essa aula ela se insere nesse grupo de aulas do grupo Casamento Quente. Essa aula eu vou falar sobre conceitos técnicos do beijo de língua, as 3 verdades iniciais para o beijo de língua, e vou ensinar os conceitos também de beijo, ritmo do beijo, estímulos do beijo. Então vai ser uma aula bem técnica, eu vou explicar tudo que você precisa conhecer para saber beijar bem na boca. E a próxima aula eu vou ensinar 3 atividades práticas que você vai colocar em prática durante um mês. Eu te garanto que dentro de um mês vocês vão estar beijando na boca assim, igual aqueles namoradinhos de 14, 15, 16 anos. Eu 14, pelo amor de Deus, gente. Eu tenho filho, que meus filhos só começam a beijar na boca depois dos 16, 17. Mas se você ficar por um mês fazendo essas 3 atividades práticas da próxima aula, com um mês vocês vão estar beijando na boca igual adolescente. Então vamos lá. Primeiro, os 3 pontos iniciais para esta aula, o beijo vai salvar o seu casamento. Primeiro ponto. O beijo é importante. Por que eu quero começar dizendo que o beijo é importante, né? Sendo que você já está aqui nessa aula, você já deve imaginar que o beijo é importante. Mas muitas vezes a pessoa assiste a aula, depois chama o cônjuge para assistir também, né? A esposa, a mulher gosta muito de beijo, chama o marido. Ou o marido, às vezes, está querendo aquecer a vida sexual e sabe que o beijo é importante, ele chama a esposa. Então, para que os dois possam entender, eu quero começar dizendo, casal, o beijo é importante. O beijo na boca é importante. E não só no casamento, se a gente olhar na história humana, olha como que a boca, como que o beijo é importante, né? Por que a boca é importante? Porque a boca é justamente a divisa, né? Entre o mundo interior e o mundo exterior, né? Então, olha só, fisicamente, né? O nosso corpo, a porta de entrada é a boca, né? Entram os alimentos, né? Saem as palavras, então, olha só. A boca é o que divide o mundo interior que a gente tem com o mundo exterior, né? Que é onde nós vivemos. Em todas as culturas, né, se você for olhar, desde as tribos lá da África até as civilizações mais avançadas, sempre o beijo teve um grau de importância muito grande, né? Se a gente olhar, por exemplo, né, em Gênesis, lá na Bíblia, quando Deus foi criar o homem, Deus o fez com barro e depois soprou o sopro da vida pela boca. Olha só, né, que interessante, né? Como é que é uma característica ali bíblica, mostrando já de como que a boca é importante. Tem também a questão de Judas. Judas traiu Cristo com um beijo, né? Olha só como que é importante essa questão do beijo, né? E só para finalizar, né? O beijo ele é tão íntimo, que as garotas de programa fazem tudo quando elas são contratadas, mas não beijam na boca. Tem um limite ali. Olha só como que o beijo ele é mais íntimo, ele é mais afetivo do que às vezes fazer o resto tudo na cama, né? Então, quero que você tenha nesse primeiro ponto, né, se convencido de que beijo realmente é importante. Segundo ponto aqui rapidinho, que eu quero que essa aula seja curta. Segundo ponto. Sabendo que o beijo é importante, agora eu quero levar para vocês que estão aqui me assistindo. O beijo pode salvar o seu casamento. E por que eu acredito nessa verdade que o beijo pode salvar o seu casamento? Porque a ferramenta mais poderosa que existe dentro de um casamento é o sexo, né? Quando Deus criou o casal humano, quando Deus instituiu o casamento, né? Porque tudo aconteceu ao mesmo tempo, mas quando Deus instituiu o casamento, criou o casal humano, Deus percebendo o desafio que era para o homem e a mulher ficarem juntos,
no modo como ele mandou, né, para sempre, Deus quis dar uma ferramenta aos homens, uma ferramenta que fosse possível fazer o casamento seguir adiante, uma ferramenta que curasse as feridas cotidianas, uma ferramenta que conectasse novamente o casal, uma ferramenta que desse um aporte de energia para que a pessoa conseguisse se alimentar no casamento e resolver as outras questões fora do casamento, né? Então, uma ferramenta que desse energia. E qual foi a ferramenta? O sexo. Então, o sexo é a ferramenta mais poderosa que existe dentro do casamento. Ah, Guilherme, mas você está falando de beijo. Pois é. O beijo é o primeiro passo para uma vida sexual muito boa. Isso aqui é importantíssimo. Eu tenho casais que têm vida sexual boa, mas têm o sexo ruim. Perdão, tem a vida sexual boa, mas tem o beijo ruim. Eles lutam constantemente pela falta de sexo. Olha só, o sexo é bom, eles têm orgasmos, mas eles não conseguem começar a relação sexual. Falta aquele iniciozinho, falta aquele aquecer inicial. Por que falta aquele aquecer inicial? Porque o beijo é ruim. Olha só, né? O beijo é o início da vida sexual. Então, por que o beijo pode salvar o seu casamento? Porque o beijo é o início da vida sexual. O beijo é o início, né? É o início das relações sexuais e quanto mais o beijo melhora, mais a vida sexual melhora. Então, o beijo entre casal é o que garante a afetividade, o casal se sente amado. A afetividade garante que o sexo seja bom. E o sexo sendo bom, o casamento é feliz. Mas veja só, quando eu falo que o beijo pode salvar o seu casamento porque ele vai melhorar a sua vida sexual, eu estou dizendo beijo de beijo, beijão mesmo. Só selinho não vai garantir isso não, tá bom? Então agora eu quero ir para o terceiro ponto, né? E agora eu acho que o mais importante, né? É possível aprender a beijar bem. Eu preciso falar isso aqui porque a maioria dos casais, eles acham que aprender a beijar é algo que a gente começa e se a gente deu sorte de estar com alguém que beija bem, ótimo. Se a gente deu azar com alguém que o nosso beijo não encaixou, a gente está fadado a ter um beijo ruim. Não, que isso. É possível aprender a beijar bem, é possível, né? Mas só antes de apresentar esse terceiro ponto, que é possível aprender a beijar bem, eu quero falar aqui um pouquinho para você que está aqui assistindo essa aula, né? Como eu disse no início, essa aula faz parte de um grupo de aulas, que são as aulas Casamento Quente, né? Casamento Quente. São aulas em que eu ensino a vida sexual. E essas aulas Casamento Quente, eu quero explicar rapidamente quais que são as próximas aulas que terão, tanto para quem já está na nossa comunidade, Casamento Quase Perfeito, quanto para se você quiser entrar nessa comunidade, você saber quais são as próximas aulas, né? Então preste atenção. Eu já vou voltar para o beijo, mas antes. Nas próximas aulas do grupo de aulas Casamento Quente. Então essa aula agora é o beijo vai salvar o seu casamento. A próxima aula é Aprenda a beijar bem, que aula bem técnica que eu vou dar. Depois, marido bom de cama, marido com pegada e marido tem mais fogo. Vão ser 3 aulas para os maridos. Por quê? Porque eu estou achando os maridos um pouquinho precisando de um certo conhecimento. Os maridos têm que ter um pouquinho mais de pegada para saber fazer aquela coisa mais aquecida. Alguns maridos estão tendo dificuldade na área íntima, então vou ensinar algumas técnicas aqui para o marido conseguir transar 2, 3, 4 vezes por semana, quando a esposa quiser, né? Quando a esposa desejar. E aí depois eu vou para as aulas das esposas. Esposa, não tenha medo de sexo. Esposa, aprenda a ter prazer. Esposa cheia de fogo. Então olha só, né? Que legal, né? Primeiro, eu vou cuidar das esposas. Eu estou notando muito que as esposas elas estão com medo da relação sexual devido a questões do passado. Então elas não se soltam, não relaxam. Eu vou falar com as esposas sobre como que elas podem ter mais prazer durante o sexo e como a esposa pode estar cheia de fogo, como ela pode ter iniciativa durante a vida sexual. Então essas são as próximas aulas, são aulas semanais. E como eu disse, essas aulas semanais que estão dentro do grupo Casamento Quente, essas aulas estão disponíveis na minha comunidade Casamento Quase Perfeito. Então, se você não faz parte dessa comunidade ainda, se você está vendo essa aula aqui, né, como divulgação, algo assim, não perca a oportunidade. O Casamento Quase Perfeito, a minha comunidade, é um valor bem baratinho para você pagar por mês. Toda semana a gente tem aula nova lá, né? Já tem mais de 70 aulas gravadas. Toda semana tem aula nova, tem fórum de bate-papo, você pode tirar dúvida comigo, tem sorteios. É maravilhosa essa comunidade, então não perca tempo, participe.
Então, voltando agora ao terceiro ponto inicial de como que o beijo pode salvar o seu casamento. Qual que é o terceiro ponto? É possível aprender a beijar bem. Acredite, a grande maioria das vezes, isso aqui é importante, que o casal acha que não beija bem, eles estão com uma dificuldade de ritmo. E eu vou ensinar agora o que é ritmo e vou na próxima aula ensinar como que a gente vai equalizar esse ritmo, né? Um começa a fazer uma coisa, o outro não entende e trava. Aí depois o outro vai fazer uma coisa, aquele outro trava. Aí um abre a boca para o outro pôr a língua, o outro põe a língua, o outro fecha a boca, sabe? E durante o beijo, cada cortezinho que tem de ritmo, o prazer cai muito, entendeu? Então o casal vai se conectando, desconectando, desconectando, aí tem vontade de dar o beijo na boca. Aí quando dá o beijo na boca, a conexão está aqui. Qualquer quebra de ritmo, a conexão cai. A conexão vai caindo até o casal quer parar de beijar. Tá passando tanta raiva, tentando fazer, não dá certo, que quer parar. Então, quando a gente organiza o ritmo, o beijo já fica muito bom. Então, é possível aprender a beijar bem. Então, eu falei as 3 primeiras verdades, né? O casamento pode salvar o beijo. Pode salvar o beijo é importante. Segunda verdade, o beijo pode salvar o seu casamento. Terceira verdade, você pode aprender a beijar bem. E agora eu vou para alguns conceitos, eu acho que vai ser a parte que você mais vai gostar dessa aula. Então, primeiro conceito que eu quero dizer aqui, né? Eu vou ensinar alguns conceitos, porque esses conceitos vão ser importantes, eu vou utilizar essas expressões, ritmo, estimulação, na próxima aula, que é a aula prática, tá bom? Então preste atenção. Primeiro conceito, o que é um beijo, né? É bem básico, mas eu vou explicar aqui, né? O casal se aproxima, encosta seus lábios um no outro, abrem suas bocas e estimulam-se mutuamente, utilizando as línguas, os lábios e o dente. Então, isso é o beijo, né? A gente encosta o lábio no outro, abre um pouquinho a boca e cada um faz estímulos na boca do outro, utilizando a sua língua, os seus lábios, os seus dentes. Então, esse é o conceito de beijo. Agora, eu quero dar o conceito de ritmo. Presta atenção que isso é muito importante. O que é o ritmo do beijo? O ritmo é onde as pessoas mais erram. Ritmo é o tempo de cada estimulação, né? Então, o que é estimulação? É o próximo conceito que eu vou explicar, né? Mas ritmo era mais importante ver primeiro. Mas o que é estimulação? Estimulação é o que você vai fazer, né? O ato que você faz durante o sexo. Então, por exemplo, durante o beijo, perdão. Então, você está ali com a boca aberta, você pega a sua língua e coloca na boca da tua esposa e volta com a língua de novo. Isso foi uma estimulação, um tipo de estimulação. Colocar a língua, você colocou a língua e saiu. Você pega a língua e passa nos lábios da tua esposa. Isso foi uma estimulação, então você começou e parou. O ritmo é o tempo de cada estimulação, né? Então, normalmente, um faz a estimulação, o outro recebe aquela estimulação e logo em seguida aquele que recebeu normalmente faz uma estimulação e o outro recebe. Então, o que é o ritmo? É esse timing, é esse tempo de estimular o outro e voltar a um ponto neutro. Estimula o outro e volta ao ponto neutro, né? O que seria esse ponto neutro? Esse conceito é importante também. Ponto neutro é aquela volta para a posição inicial entre um estímulo e outro, né? Então, por exemplo, você fez a estimulação de colocar a língua, você colocou a língua na boca do outro. Aí quando você volta com a língua, você voltou para o ponto zero, né? Para o ponto neutro, né? O ponto neutro. O ponto neutro é o modo padrão de ficar com a boca entre um estímulo e outro. Normalmente o ponto neutro é os dois com os lábios colados e com a boca um pouquinho aberta. Não fica muito fechada, né? Não fica fechado. Também não faz biquinho, porque biquinho é um tipo de estimulação, né? Tem uma estimulação que é fazer o biquinho, né? Mas você também não fica com a boca aberta para o outro estar colocando a língua, né? Então é realmente a boca semi-aberta. Isso normalmente é o ponto zero. E aí os dois ficam assim, mas normalmente encaixados, né? Um tá com o lábio superior no lado do outro aqui e os dois encaixados com a boca semi-aberta. Normalmente esse é o ponto zero. Então, ritmo é o tempo de você ir lá fazer um estímulo e voltar para o ponto zero, fazer um estímulo e voltar para o ponto zero. A maioria dos casais tem dificuldade no beijo no ritmo, né? Ou porque fazem na hora errada, os dois tentam estimular ao mesmo tempo, então enquanto um está colocando a língua, o outro está colocando a língua também,
e a coisa não se encaixa, ou então os dois param ao mesmo tempo esperando o outro fazer algo e não acontece nada, ou então vai muito rápido, ou então vai muito devagar, né? Então, normalmente o problema é um problema de ritmo. A maioria dos problemas do beijo ruim está no ritmo. Então, vamos aprender a consertar isso. Mas já adianto, isso aqui é importante. Você vai ver as aulas práticas, a aula prática, né, que é a próxima aula, eu vou detalhar muito como resolver isso. Mas só para deixar aqui isso aqui é importante eu dizer. Como a maioria dos problemas no beijo é o ritmo ruim, o que é o ideal? O casal beijar mais devagar, né? Porque às vezes um dos dois beija bem rápido ali, né? Ele faz o estímulo, ele para, faz o papo, por quê? Porque ele aprendeu a beijar só assim, né? A primeira menininha ali, o primeiro carinha que ela beijou, beijava de jeito frenético, e ele achou que o beijo é essa coisa rápida, 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 e o outro é um beijo bem devagar. Então fica sem ritmo, muito rápido, o outro muito devagar. Qual que é a ideia inicial para a gente aprender a beijar bem? Começar o beijo devagar e aumentando o ritmo. E aumentando o ritmo, entendeu? Conforme for se sentindo seguro. Só para te deixar animado aqui para a próxima aula, que é a aula prática. Então, olha só como tem muita coisa prática para aprender. Então, já falei sobre o que é beijo, já falei sobre o que é ritmo, já falei sobre ponto neutro, né? O ponto zero, que é aquele ponto parado que a gente fica entre os estímulos. E agora eu chego nos estímulos. Então, estímulo é o ato mesmo, né? Aquelas variações do que você vai fazer enquanto você estiver beijando. E eu vou listar aqui os estímulos, mas já até te adianto que depois da próxima aula, que é a aula prática, eu vou fazer um PDF, um arquivo PDF com um resumo de tudo isso que eu estou ensinando aqui. E aí vai ter uma lista lá dos estímulos, porque uma das atividades práticas, você precisa escolher quais estímulos vocês vão fazer. Vocês vão combinar como vai ser o beijo, né? É isso mesmo. Guilherme, um beijo combinado. Combinado. No início tem que ser combinado, no início tem que ser ali certinho, para depois vocês se aventurarem ali, né? No fazer o que quiser. Então, como no início vocês vão ter que escolher os estímulos que vocês vão fazer no outro, então é importante essa lista. Então, eu vou passar aqui lendo, mas eu vou te fornecer depois uma lista disso que eu estou lendo agora, tá bom? Então, quais que são os estímulos? Né? Os estímulos podem ser feitos com os lábios, com a língua ou com os dentes. Quais são os estímulos com o lábio, né? O lábio são os estímulos com os lábios, normalmente, né, é a posição em que você vai ficar para receber o estímulo do outro, né? Então, enquanto o outro faz algo, você movimenta também a tua boca, né? Então, você pode ficar com os lábios meio abertos, que é aquele ponto neutro. Você pode ficar com o lábio mais aberto para chamar o outro para si, né? Então, o outro está colocando a língua na sua boca, está fazendo uma coisa gostosa. Você abre mais a boca para estimular mais a intensidade. Você pode fechar os seus lábios, isso é um estímulo também, né? Aí você fecha os lábios, enquanto o outro está passando a língua, né? Então, você estimula a língua do outro com os seus lábios, como? Fechando os lábios. Então, isso é um tipo de estímulo, né? Você pode fazer biquinho, né? Porque esse biquinho aqui, às vezes, quando o outro está beijando, quando o outro está dando uma mordida, você faz um biquinho ali, é um tipo de estímulo também. E você pode dar beijinhos dentro do beijo. Então, você está dando um beijão ali e você está dando beijinhos dentro da boca do outro, na língua do outro, enquanto o outro está dando beijo. Nesse ponto de estímulo, é importante eu falar algo aqui. O estímulo, ele normalmente, um faz o estímulo, o outro recebe e depois voltam para o ponto neutro. Mas esse receber o estímulo é um modo muitas vezes ativo de receber o estímulo, né? Você adequa a sua boca para que o estímulo do outro seja mais gostoso. Então, não ficar paradão enquanto o outro vai lá e faz o estímulo, né? No início, eu vou explicar isso na próxima aula das atividades práticas. No início, você pode ficar mais paradão mesmo enquanto o outro faz o estímulo, não tem problema. Mas com o tempo, você vai aprender, né, a acolher esse estímulo, a intensificar esse estímulo com a tua boca. Então, todos esses estímulos que eu falei do lábio aqui, quase sempre vai ser importante você saber fazer esses estímulos com o lábio para que o estímulo do outro com a língua seja mais gostoso, entendeu? O outro está estimulando com a língua, você está estimulando com o lábio. Aí fica muito prazeroso. Indo agora, então, para os estímulos com a língua. Quais que é a lista aqui, mas tem muitas outras variações, depois eu posso até aumentar essa lista aqui. Mas para a aula de hoje, o que eu acho interessante você saber o conceito de estímulos com a língua. Primeiro, passar a língua nos lábios do outro. Segundo, passar a língua no cantinho da boca do outro, isso é muito prazeroso. Terceiro,
projetar a língua na boca do outro, né? Então você coloca mesmo a língua na boca do outro, e aí você coloca a língua na boca do outro e deixa ela na boca do outro para que o outro possa te estimular, ou com os dentes, ou com os lábios, né? Ou chupando para dentro da sua língua, né? Então, qual que é o seu estímulo? Colocar a língua na boca do outro. Ou você pode projetar a língua e tirar, porque o fato, né, de colocar a língua e tirar gera um estímulo nos lábios ali, né? Então, às vezes, só colocar e tirar a língua na boca do outro já é também um estímulo. Você pode projetar a língua, né? Pode passar a língua e explorar gengivas e dentes. Parece que é algo estranho, mas é muito prazeroso, né? Estimula muito, né? Você passar ali, né? Porque tem alguns estímulos que são mais exóticos, então eles dão um tom legal quando você faz ele bem rapidinho, entendeu? Então você está ali naquele estímulo que é mais demorado, que é com a língua, chupando, passando nos lábios. Aí você vai lá e faz só rapidinho um estímulo ali na gengiva, um estímulo no cantinho da boca, dá uma mordidinha bem de leve na ponta da língua do outro. Então, assim, esses estímulos que são mais diferentes, eles são gostosos porque você faz eles rapidinho, como se fosse um truquezinho ali e para. Então, a língua tem todas essas que são de projetar, né? Então, você projeta a língua dos lábios, no cantinho da boca, projeta e deixa lá para o outro estimular, projeta e tira, porque já é um estímulo, explorar a boca do outro. E você também pode utilizar a sua língua quando o outro projeta a língua na tua boca. Então, você vai receber a língua e com a tua língua, você vai estimular a língua do outro, vai passar a sua língua na língua do outro, sendo que a língua do seu parceiro, né, da tua esposa, do teu marido, está na tua boca. Você pode receber a língua do outro e dar mordidinhas. Você pode receber a língua do outro e estimular com a tua língua, né, passar a tua língua. Você pode receber a língua do outro e fazer uma sucção para que a língua dele seja ainda mais sugada para dentro da tua boca. Isso é bem gostoso também. Ou você pode receber a língua do outro e fechar a sua boca na língua do outro, entendeu? O outro vai quase tirando a língua assim, você vai fechando completamente a tua boca. Então isso é um estímulo muito bacana também para se fazer com a língua. Por fim, os estímulos com os dentes. O que você pode fazer com os dentes? Você pode morder a língua do outro, lembrando que a mordida, se você for morder a língua do outro, tem que ser algo bem mais suave, bem mais leve. A língua, ela dói mais do que os lábios. Às vezes no lábio você consegue dar uma mordida um pouco mais forte, na bochecha, no pescoço. Mas eu estou falando só de boca. Depois, na próxima aula, que é a aula prática, além de ensinar o beijo na boca, eu vou ensinar as outras partes do corpo, tá bom? Pescoço, orelha, bochecha, tudo que faz parte do beijo. Mas a aula de hoje é só boca. Então, ao morder, se você for morder a língua, tem que ser mais levinha, a língua é mais sensível, tá bom? E aí o lábio, você pode até usar uma força média ali. Mas o morder durante o beijo, a força tem que ser o mínimo necessário, porque o gostoso não é a pressão. O gostoso é a diferença de textura. Porque você mistura aquela textura que é bem macia, que é bem mole, que é da língua, com aquela textura que é lisinha da gengiva, com aquela textura que é bem dura do dente, entendeu? Então, quando o dente entra no beijo, mordendo, o estímulo não é a pressão, o estímulo é a mudança de textura, porque o dente é duro, entendeu? Então, não se preocupe em morder forte, a mordida tem que ser bem levinha mesmo, tá bom? E na língua ainda mais levinho. No lábio pode ser mais ou menos, mas na dúvida sempre leve. Então, estímulos com dentes, você pode morder a língua devagar, repetidas vezes, dar várias mordidinhas. Você pode morder a língua, né, bem leve, deixar o dente ali para que o outro puxe a língua. E quando o outro puxa a língua, você faz aquele estímulo, né, de arranhar com os dentes. É bem prazeroso. Você pode morder um pouco mais forte o lábio. Aí é interessante você fazer um combozinho. Toda vez que você morder o lábio mais forte, você logo em seguida passa a sua língua no lábio que você mordeu, né, do teu parceiro. Porque aí tem essa diferença que eu te falei. Você pressiona um pouco e depois passa a língua. Bem, bem prazeroso. Ou você pode deixar os dentes para o outro explorar, né? Às vezes você notou que o outro está querendo fazer aquela estimulação com a língua de exploração, você fica paradinho com o dente. Então, tendo dito todos esses estímulos, né? E aqui eu quero deixar bem claro, né?
Eu fiz uma lista, expliquei uma para o outro, mas igual mesmo, durante a explicação aqui eu vou te dizendo. Enquanto um faz o estímulo, o outro faz um outro para receber também. Alguns estímulos você faz um unido, você faz um e logo em seguida faz outra. Então é interessante a gente ter regras fixas, para que a gente aprenda as regras fixas, né? Então o que é beijo? Estímulo, ponto neutro, estímulo, ponto neutro, estímulo, ponto neutro. É bom ter essa regrinha. Mas depois, com o tempo que vocês aprenderem essas regrinhas, aí vocês podem se soltar. Aí pode ser estímulo, 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 depois ponto neutro, estímulo, 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 depois ponto neutro, a gente pode variar mais, tá bom? Então, eu estou ensinando todas essas regras aqui de estímulos, mas fiquem tranquilos que com o tempo vocês vão ficar bem mais livres, tá bom? E só para finalizar, né? Finalizar aqui, então, o que é o beijão? O beijão é saber fazer e receber esses estímulos enquanto se mantém um ritmo gostoso. Então, o que é o beijão? É você saber o ritmo do teu parceiro e ter um repertório de estímulos. Então, você vai fazer o estímulo, vai saber o ritmo do outro, você vai começar a entender quando tu está querendo que você mude o estímulo, aí você volta para trás. Você vai entender quando o outro quer que você repita um novo estímulo, aí você repete. Você vai entender quando o outro quer agora te estimular, aí você vai parar. Então, isso é a questão do ritmo. Então, além do ritmo, ter também um repertório de estímulos, saber várias coisas fazer com a boca. Então faz, o outro faz, um faz, o outro faz. E é possível aprender isso. E é possível aquecer ainda mais quando for transar. Isso aqui, por que eu falei isso aqui? Porque vocês vão aprender a dar esse beijo e vocês vão notar que o beijo durante o sexo fica ainda mais gostoso, entendeu? Porque vocês vão aprender a dar o beijo na boca, mas durante o sexo, como os estímulos ali são variados, né? Às vezes você tá beijando e tá passando a mão no corpo do outro e tocando o outro. Às vezes tá dando beijão e já tá acontecendo a penetração. Então, durante o beijão ali, você vai ficar com vontade de pegar esses estímulos que você já aprendeu e fazer com mais potência. Então, se você tem costume de colocar a língua ali um tanto, você vai encher a língua do outro, a boca do outro com a tua língua, sabe? Se você fazia de um jeito, você vai fazer com mais força durante o sexo, né? E o ritmo também é mais acelerado. Às vezes você tinha aquele ritmo de fazer aquele estímulo e parar, estímulo e parar. Durante o sexo você vai fazer estímulo, estímulo, vai fazendo estímulo mais rápido. Então, o que eu estou querendo dizer? O beijão ele pode ser bom durante o dia a dia, e eu vou ensinar isso na próxima aula, e durante o sexo ser ainda melhor, porque durante o sexo você vai pegar esse beijão bom que você já aprendeu e vai colocar mais ritmo e mais potência, vai fazer as coisas com mais intensidade, entendeu? Então, eu te garanto que você vai aprender a beijar bem, beijar de beijão, e eu te garanto que você aprendendo a beijar muito bem, o seu casamento vai ser muito mais feliz. Então, quero agradecer, né, por estar aqui nessa aula até o final. Quero te pedir que assista a próxima aula, que nós vamos pegar isso tudo aqui e colocar na prática para que, fazendo 3 exercícios, durante um mês, você aprenda a ter um beijo muito bom. E se você ainda não participe, participe da minha comunidade Casamento Quase Perfeito, né? Casamento Quase Perfeito é o casamento mais perfeito possível, é o quase perfeito, né? Um valor mensal bem baratinho, você não vai se arrepender. Muitas aulas já gravadas, eu acho que nós estamos chegando quase a... Nós já passamos de 70 aulas gravadas e toda semana uma nova aula gravada também. Então vamos juntos lá fazer o seu casamento quase perfeito.